Muito bem, pessoal. Então, iniciamos assim nosso encontro, Introdução à Informática. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Muito bem, tela compartilhada. Bom, então, nesse segundo encontro, eu vou abrir aqui, aumentar um pouquinho aqui a nossa tela. Temos aqui alguns assuntos para a gente poder tratar. Deixa eu autorizar aqui a Sheila. Olá, Sheila, bom dia. Bom, a gente vai dar inicialmente aqui uma passada em todo o nosso conteúdo, né, que a gente teria que abordar nessa manhã. E eu, inclusive, também vou comentar, eu já verifiquei que já está disponível a nossa AD. Nosso prazo aqui é 11 de março, então a gente tem aí pouco menos de um mês, né, para entrega. Quero, inclusive, combinar com vocês aqui, já na próxima semana, a nossa tutoria já será assim com base no desenvolvimento dessa AD. Eu já estive dando uma olhada aqui, inclusive, deixa eu até compartilhar com vocês aqui, ó. Essa aqui é a AD, Avaliação à Distância, de Introdução à Informática. E vocês terão que desenvolver um documento utilizando o Writer, que é o editor de texto disponível aí no LibreOffice, tá? E a gente vai falar sobre isso depois. Mas vamos iniciar aqui, vamos cumprir aqui o nosso roteirinho. Nós temos aqui, nessa semana, 14 a 20, alguns materiais que foram disponibilizados para vocês. Está chegando alguém aí. Caroline. Seja muito bem-vinda, Caroline. Eu vou colocar aqui no chat. Opa, tem mais gente chegando. Deixa eu colocar aqui no nosso chat. Novamente, é a lista de presença para quem chegou depois. Então, voltando aqui, os materiais que foram disponibilizados para esse encontro. Sistemas operacionais, a gente tem um PDF que eu já vou falar sobre ele. Aqui a gente aborda também sobre o Nautilus, eu também já vou comentar. A gente só vai dar uma passada geral, depois a gente repassa aqui. Software livre, a importância de arquivos, e aí a gente tem, assim, alguns vídeos sobre o Writer, mas aí eu vou passar para vocês um vídeo que eu gravei, que é bem interessante. A gente tem um material aqui sobre Linux também, e tem um exercício programado, tá? Então, vamos lá. Rapidamente, o material Sistemas Operacionais. Antes disso, deixa eu começar a fazer diferente. Deixa eu começar falando sobre esse exercício programado, que vocês vão perceber que o exercício programado, ele faz, assim, uma abordagem geral. Observem aqui, ó. Todas essas perguntinhas aqui, pessoal, elas são, assim, muito importantes, principalmente para efeito, assim, de avaliação. Eu vou chamar de presencial a nossa AP, que também tem sido remota, e vai ser remota, né? Então, vocês vejam que são várias perguntas que é importante que vocês, durante a semana, estudem. E aí eu vou abrir aqui uma outra aba, que é esse gabarito, tá? Assim, se vocês tiverem... eu sei que vocês têm outras disciplinas, têm várias coisas para fazer, né? Várias atividades do curso. Desculpem. Mas se vocês tiverem oportunidade, tentem desenvolver as questões. Agora, se vocês tiverem um problema de tempo, né, devido às outras atividades aí do curso, das outras disciplinas, e a nossa disciplina é uma disciplina assim, de apoio, né, vocês devem, pelo menos,
estudar esses gabaritos. Por quê? Porque aqui os professores, os instrutores, os tutores à distância, eles disponibilizam assim as respostas e é muito importante para que vocês sigam assim as orientações que são apresentadas aqui. Por exemplo, aqui o que é um computador? Uma pergunta básica, mas é interessante vocês analisarem a resposta lá do professor e do tutor à distância. Oi, Larissa, seja bem-vinda. Gente, eu sempre, quando entrar alguém aqui, estou repetindo aqui a lista de presença, tá? Aqui no chat, para vocês já irem aí preenchendo. Então, a gente vê que já tem bastante gente aí, ó, que já respondeu. Legal. Então, pessoal, voltando aqui, é muito importante que vocês leiam e sigam a sugestão de resposta feita pelos professores, que, afinal de contas, são eles que vão avaliar vocês, eles é que corrigem, os tutores à distância, né? São eles é que corrigem. Então, você vê que aqui, nessa EP, nesse exercício programado, você vê que é feita assim uma abordagem de tudo aquilo que a gente vê durante os conteúdos que são disponibilizados para a semana. Por exemplo, o que é o computador, qual a diferença de hardware e software, alguns exemplos de software, né? Sendo que vocês têm que mostrar suas funções, 5 exemplos de hardware dizendo suas funções. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que é sobre a distribuição Linux, e eu já vou adiantar para vocês aqui, fazer um comentário assim muito rápido, que o Linux é um sistema operacional. Quando nós voltarmos ao presencial, nos nossos laboratórios são todos eles Linux. Então, é muito importante que vocês entendam os conceitos de Linux. Assim, em termos práticos, para quem trabalha com Windows, não tem muita diferença. Por quê? Porque ele tem um ambiente bastante amigável para você utilizar em termos assim de área de trabalho. Não tem tanta diferença. Agora, é claro que o Linux ele tem um poder de prompt muito grande, né? Você, assim, a parte de administração do Linux, ele é muito interessante, você tem muitos recursos. Isso a gente não aborda no curso, a gente trabalha só com a parte mais amigável, né? Como é que você utiliza a parte de gerenciamento de arquivos. Mas é importante que vocês estudem e conheçam os conceitos e entendam, por exemplo, que Linux você tem uma série de distribuições, diferentemente de versão, tá, pessoal? O Linux ele tem as suas versões. E cada distribuição possui as suas versões. Por exemplo, no nosso Polo, nós utilizamos uma distribuição chamada Ubuntu. E essa distribuição Ubuntu, assim como existem outras, como o Conectiva Linux, o Kurumin, tem uma série de outras, Slackware, tem uma série de outras distribuições, cada um com as suas características. Algumas com versões em português, que é o caso do Ubuntu, outras não. E, como eu disse, cada um tem as suas características, uns mais voltados para a parte de internet, outros servem como servidores de aplicação. Então, tem um potencial muito grande dentro desse universo Linux. E essa distribuição Ubuntu, que nós usamos lá no Polo, é uma distribuição assim, muito amigável, tá? Bem interessante mesmo. Agora, uma pergunta que todo mundo me faz. Eu preciso ter o Linux na minha máquina instalado? Não. Não. Quando nós formos para as aulas presenciais, aí sim, vai ser importante vocês terem esse contato. Por quê? Porque a gente só vai trabalhar com Linux lá, né? Mas, assim, vai ser muito tranquilo que eu vou estar orientando vocês lá nos nossos encontros, tá? Quando e se nós voltarmos ao presencial, tá? Que eu acredito que a gente retorne, sim, a partir do mês que vem. Vamos aguardar. Bom, mas voltando à questão da distribuição, nós usamos a distribuição Ubuntu.
que eu vou estar mostrando para vocês. Então, cada um vai ter um acesso ao sistema operacional e vai ser muito legal. Então, essa ideia da distribuição é importante vocês entenderem. Que distribuição Linux, o Linux ele tem um coração, que é o kernel. E cada um pode pegar, eu poderia, por exemplo, pegar, baixar o Linux, esse kernel, e criar uma versão Rubens, uma distribuição Rubens, Linux Rubens. Eu poderia fazer isso, é um software livre, né? Software aberto, open source, eu poderia utilizar. Então, outras instituições fizeram isso. Agora, a questão não pode ser, tem que ser distribuído gratuitamente. Esse é o detalhe. Tá? Então, aqui, importante a gente entender um pouquinho sobre isso. E aí, depois, o conceito de sistema operacional. Aqui vem uma definição formal, né? O que é uma distribuição Linux? É uma forma de instalação. Pelo fato de o Linux ser um software de livre distribuição, muitas pessoas e até mesmo empresas se empenham em organizar o kernel, que é aquilo que eu tinha dito para vocês. Eu poderia criar a minha distribuição. Uma série de aplicativos e manuais para que o sistema fique cada vez mais amigável a esse conjunto de aplicativos, mas o kernel dar-se o nome de distribuição Linux. Então, se cai uma pergunta desse tipo lá na sua prova, é interessante que você procure responder de acordo com o que está aqui, né? Com o que foi, assim, fornecido lá como uma resposta oficial lá dos nossos professores, tutores à distância, tá? Então, percebam que aqui a gente tem uma série de outras coisas, olha. Uma outra coisa muito importante que a gente vai ver é a questão de extensão de arquivo, a gente tem que entender, a gente vai trabalhar, e isso eu vou deixar quando a gente for falar sobre, por exemplo, o Writer, que nós vamos fazer um ensaio dessa AD na próxima semana, né? Então, a gente tem esse encontro marcado na próxima semana, que a gente vai fazer um ensaio sobre isso, tá? Aliás, eu tenho que ver o calendário, né? Não sei se semana que vem é carnaval, mas de qualquer forma eu vou estar em contato com vocês. Mas o fato é que a gente, no próximo encontro, a gente vai trabalhar aí nessa questão da avaliação à distância, da nossa D1, que a gente vai desenvolver um documento utilizando o Writer. Eu volto a falar sobre isso ainda. Aqui tem uma questão sobre o Nautilus. Então, observem que, deixa eu mudar de aba aqui, só para fazer um paralelo com vocês, observem que no nosso encontro, a gente tem aqui, ó, sistemas operacionais. Então, tem um PDF, todo ele voltado para sistemas operacionais. Eu, inclusive, eu baixei aqui esses materiais, olha, sistemas operacionais, por exemplo. Então, você tem todo um conteúdo disponível que fala sobre isso. Trata sobre sistemas operacionais. Inclusive, os sistemas operacionais para dispositivos móveis, para celular, como é o Android, como é o Android, como é o iOS, para quem tem iPhone, por exemplo, né? Existem sistemas operacionais específicos para esses dispositivos móveis, tá? Então, voltando aqui, eu estou aqui, olha, para quem chegou depois, a gente está passando nos conteúdos do segundo encontro. Tá? Falando sobre o Nautilus, você vê que tem um material aqui específico para o Nautilus. A gente estava aqui, olha, na nossa EP, e tem uma questão sobre o Nautilus, olha. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Está um pouquinho mais embaixo. Linux. Aqui, ó. Gerenciamento de arquivos. Para você poder fazer o seu gerenciamento de arquivos. No Linux, para você gerenciar os seus arquivos, você vai utilizar um software como esse aqui, ó. Que ele tem essa característica, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais a tela. Acho que tá bom assim. Ele é conhecido como Nautilus. Fazendo uma analogia com que vocês, para quem utiliza o Windows, quem é o usuário do Windows, é o Windows Explorer. Então, por exemplo, eu quando venho aqui no Windows, ó, quando eu dou Windows, se eu não me engano, Windows Z, isso, Windows Z, a tecla Windows Z,
eu entro no gerenciador de arquivos. Então, aqui eu consigo visualizar as minhas pastas, tá vendo? Todas as pastas que eu tenho, as máquinas que eu tenho aqui na minha rede. Então, eu consigo administrar os meus arquivos por meio desse aplicativo para o Windows, que é conhecido como Windows Explorer. No Ubuntu, nós temos também um gerenciador de arquivos que é chamado de Nautilus. Então, esse nomezinho agora já não é mais desconhecido para vocês. Ele tem esse aspecto aqui, olha, que é como o gerenciador de arquivos. É claro que essa versão aqui é uma versão um pouco mais antiga, essa tela capturada aqui é de uma versão mais antiga, na versão mais nova, deve estar um pouco diferente disso aqui. Tá? Mas observem que não há qualquer dificuldade para a gente poder utilizar isso aqui. Você vai conseguir criar os seus arquivos, copiar os seus arquivos, criar suas pastas. Todo esse gerenciamento você utiliza por meio desse aplicativo chamado Nautilus. Isso na distribuição Ubuntu do Linux que nós utilizamos lá no nosso laboratório. Tá? Pode ser que para outras versões, para outras distribuições Linux, você tenha um outro tipo de gerenciador de arquivos, diferente do Nautilus. Você pode ter outras opções. Normalmente, a maioria utiliza o Nautilus. Tá? Então, aqui o enfoque dentro do Nautilus, por quê? Porque isso nós utilizamos lá nos nossos laboratórios. Tá? Então, observem que a EP ela faz uma abordagem geral de todos os materiais que a gente tem. Então, aqui tem algumas perguntas para você responder em cima do Nautilus. Tá? E aí, esse tema aqui é muito importante. Eu não vou ficar lendo aqui para vocês, tá, pessoal? Porque a ideia do nosso curso, embora esses encontros nossos sejam assim presenciais, com presença obrigatória, né, eu sou um tutor, né? Então eu apresento os recursos para que vocês possam, de forma assim autônoma, estudarem, lerem os materiais, assistirem os vídeos, né? Porque isso já não acontece com outras disciplinas no curso de vocês, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou aqui dar uma passada, por exemplo, em tipos de licença. Isso aqui é fundamental. Tipos de licença de software. A gente fala muito de software livre. E a gente precisa entender os tipos de licença shareware, freeware, tryware, demo. É muito comum, às vezes, você entrar na internet e encontrar um software. Ele fala, bom, isso aqui é um software livre. Você baixa, só que você tem um período de utilização. Já um outro tipo, você acessa, só que você não tem todas as funcionalidades disponíveis. Isso são tipos de licença. Tá? Então, aqui são apresentados todos esses tipos de licença. Tá? Esse GPL aqui é um dos mais importantes, licença geral pública. Esse aqui eu faço questão de ler para vocês. A GPL baseia-se em 4 princípios. A liberdade de executar o programa, qualquer que seja o propósito, a liberdade de estudar e adaptar o programa às suas necessidades, a liberdade de distribuir o trabalho produzido, a liberdade de aperfeiçoar o programa e de divulgar essa melhoria para toda a comunidade gratuitamente. Então, esse tipo de licença é normalmente a licença utilizada pelo Linux, por exemplo, pelas distribuições Linux, né, e por diversos softwares que a gente apresenta aqui no nosso curso. Tá? Muito interessante. Aqui uma outra perguntinha, diferença entre software proprietário e software comercial. Aqui já entra em detalhes com relação a conceitos sobre memória RAM. Importante vocês entenderem aquela memória volátil. Quando você liga o computador, você tem uma memória volátil. Se você desliga, você perde aquela memória. Já a memória virtual é, por exemplo, o que nós temos nos nossos HD, os dispositivos onde você grava seus dados. Se a máquina desligar, ela está gravada lá na nossa unidade virtual. Ele tem um exemplo, inclusive, aqui, olha, do disco rígido, que é o HD. Tá? Então,
Por isso que é tão importante, e esse foi um momento assim bem apropriado para eu estar conversando com vocês sobre essas EPs. Então, cada um dos encontros que a gente tiver e que vocês vierem estudar, não deixem de estudarem e pesquisarem aqui esses conteúdos que tratam dos exercícios programados, que são, assim, muito importantes. Como eu disse para vocês, as provas, as questões das provas, elas não são inventadas, elas são normalmente extraídas aqui desses exercícios programados. Tá? Então, quando estiver aproximando a avaliação AP, a avaliação que a gente chama de presencial, né, que está sendo remota, eu vou disponibilizar para vocês as últimas provas, os gabaritos das últimas provas, para que vocês tenham uma ideia do que vocês vão ter que fazer. Já vou dar um spoiler aqui. A AD, a gente vai ter um prazo maior. Como a gente viu, o prazo para a entrega da AD, olha, até 11 de março, quer dizer, você tem quase um mês para você desenvolver a sua AD. No caso da AP, você tem algumas horas para você desenvolver. Então, por exemplo, nessa AD aqui, a gente vai trabalhar em cima do writer, a gente vai desenvolver um texto. É claro que tem toda uma padronização que a gente tem que seguir, e eu vou mostrar para vocês isso no nosso próximo encontro. Já na AP, dando um spoiler aqui das últimas, é um exercício tipo AD, em que você tem que desenvolver um texto e você tem que responder questões como essas aqui, ó. Como essas. Deixa eu achar aqui. Isso. Por exemplo, você tem que criar um texto utilizando o Writer, onde você vai colocar a pergunta e você vai dar a resposta. É bem interessante, né? Essa ideia. Então, de uma certa forma, temos alguém chegando aqui, a Stephanie. Bem-vinda, Stephanie. Deixa eu colocar aqui de novo no chat para a Stephanie que está chegando agora. Isso é de presença aí. Então, você vê que nesse tipo de avaliação presencial, né, chamada a nossa PX, quer dizer, você tem que desenvolver algo prático, quer dizer, você vai ter que instalar na sua máquina, você não tem como fugir disso, você vai ter que instalar o Writer, inclusive eu já estou até com ele aberto aqui, ó. Esse software aqui, você vê que quem não conhecia o Writer, ele tem a cara do Word, né? Igual o Word, muito parecido mesmo. Ele é um software livre, gratuito, você baixa gratuitamente na internet, inclusive, como esse vídeo aqui vai ficar gravado, está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois para vocês, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu entrar aqui no Google, deixa eu colocar aqui, Library Office, para download. Esse aqui é o site oficial. Esse aqui. Tá? No meu vídeo, eu mostro para vocês como baixar isso aqui, como entrar, como baixar, como instalar. Eu mostro isso lá no meu vídeo que eu vou estar disponibilizando para vocês. Tá? Vocês terão que fazer essa instalação para vocês desenvolverem esse documento, seguindo todas as orientações, e depois vocês vão enviar isso via plataforma. Eu também mostro na minha aula sobre isso, tá? Bom, então, esse é um primeiro ponto, esse segundo encontro, voltando aqui, né? E todos esses materiais, vamos dar uma passada bem rápida? Vamos lá. Sistemas operacionais, olha, eu baixei aqui, já mostrei para vocês esse documento de sistemas operacionais. Vamos lá. A gente tem aqui também dicas sobre o Nautilus, eu acho que eu também baixei aqui. Aqui, ó. Slide sobre o Nautilus, tá? Então, aqui ele mostra como vocês utilizam. Software livre, conteúdo sobre software livre, vale a pena fazer uma leitura. Como é que surgiu e tal. A importância das extensões de arquivos, isso aqui eu falei também com vocês. Isso aqui, ó. Observe que aqui
são dados vários exemplos de extensões de arquivos. Pode ser que surja alguma questão lá na prova sobre isso. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui os arquivos BMP, arquivos de imagem. A gente tem o BMP e em algum lugar aqui a gente tem também sobre os JPG. Olha, são arquivos de imagem. Tem diferença? Tem. Tem. Se vocês não sabem, o JPG é um arquivo de imagem comprimido. O BMP, ele já é um arquivo de imagem, mas ele não tem essa compactação, essa compressão. É por isso que os arquivos de imagem BMP, eles ocupam mais espaço. A gente adota normalmente o JPG, porque ele ocupa menos espaço. No entanto, você perde um pouco de qualidade da sua imagem. Entendeu? Então, essas diferenças são assim interessantes vocês saberem. Tá? Arquivos de vídeos e tal. Então, aqui tem um panorama geral. E eu já vi em algumas questões, perguntas desse sentido, tá? Sobre extensões de arquivos. Muito bem. Aí a gente já entra na parte que fala sobre o writer, né? Que inclusive é o tema para a nossa AD. Então, eu já quero dar assim, uma introduzida para vocês, só para mostrar para vocês não ficarem naquela expectativa de como é que vai ser a AD, até porque vocês têm outras ADs também, né, nos cursos de vocês. Mas a ideia da AD é a seguinte, olha só. Vocês vão entrar aqui, o meu perfil é um pouco diferente do de vocês, tá? Então, aqui eu só consigo visualizar, assim, as respostas, né, que vocês enviarem. No perfil de vocês, nesse ambiente aqui, vocês conseguem, quando vocês entram aqui, ó, deixa eu voltar aqui, AD. Quando você clica nesse link da avaliação e você é direcionado, deixa eu clicar, deixa eu fechar um pouco de aba aqui, que eu deixei muita coisa aberta. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Ok. Quando você clica nesse link, você vai aparecer aqui o seu perfil. E nesse perfil você vai conseguir enviar essa avaliação. E aí eu vou mostrar para vocês, no próximo encontro, que quando você envia para cá, a sua avaliação ela fica como rascunho. Só que você tem que fazer o envio definitivo, de maneira que fique disponível lá para o professor, para que ele possa avaliar, ou para o tutor à distância. Tem muitos alunos que às vezes fazem no rascunho e esquecem de enviar de forma definitiva, e alguns alunos já tiveram problema nesse sentido. Tá? Então, olha, tem bastante tempo ainda, e aí no próximo encontro a gente vai desenvolver. Mas eu já quero falar para vocês, até para não criar assim aquela expectativa. Como é que é a ideia da AD, de introdução à informática? Você vai precisar desenvolver um documento em Write. Então, aqui ele faz assim uma explicação inicial, dizendo o que você tem que fazer. Você vai desenvolver um texto, que ele chama de dissertação, sobre a importância e impactos da ferramenta de tecnologia e comunicação no processo de ensino e aprendizagem do seu curso de graduação. Então, se o seu curso é administração pública, se é matemática, você vai ter que falar sobre isso. Eu já adianto para vocês o seguinte aqui, tá? Esse texto ele não precisa ser criado por você, não precisa ser totalmente de autoria sua. Não, você pode entrar entrar no Google, colocar esse título, fazer lá suas pesquisas, sem problema algum. Porque tem uma seção que você vai desenvolver, que você vai fazer, e que você vai indicar a sua referência bibliográfica. Dentro dessa sua dissertação, você vai colocar a referência bibliográfica. Deixa eu autorizar alguém aqui que está entrando. Gente, a Tuane. Oi, Tuane, seja bem-vinda. Deixa eu colocar novamente aqui no chat, deixa eu repetir aqui para a Tuane que está entrando. A lista de presença. Deixa eu aproveitar e ver se tem alguma coisa aqui no chat.
Se tem alguma pergunta? Não. Ok, só tem aqui umas saudações, né? Vinícius, eu tenho um CH Homebook, sei. Aqueles notes compactos, né? Rapaz. Você não consegue utilizar o LibreOffice nesse Homebook. Rapaz, eu não tinha pensado ainda nessa sua questão, não. Eu, particularmente, eu já ouvi falar desse Chromebook, mas eu nunca usei, não sei nem como é que é. Como é que ele é. Rapaz, isso é complicado. Complicado. Você tem, deixa uma perguntinha, você tem pendrive? Usa pendrive? Ah, tá, Gabriela, eu já vou te responder, tá? Deixa eu só perguntar uma coisa para o Vinícius. Você consegue colocar pendrive, Vinícius, nesse seu Chromebook? Me responde aí, por favor. Se você consegue, beleza. Existe uma versão do LibreOffice, uma versão que você pode instalar no seu pendrive, tá? Aí você não precisa instalar na sua máquina. Então, está resolvida a questão. Utilize uma versão para pendrive, que aí você resolve o seu problema. Tá legal? Aí você vai poder desenvolver sua AD sem problemas. Agora, Gabriela, como eu faço para enviar uma AD como rascunho? É o seguinte, Gabriela. Quando você entra aqui, ó, infelizmente, eu vou passar um vídeo que eu fiz eu não lembro se foi o semestre anterior, mas nesse vídeo eu pedi para um aluno, ele entrou aqui no meu, a gente estava fazendo uma aula como essa, né? Usando o Meet, e aí ele assumiu aqui o controle e ele compartilhou a tela dele e a gente fez esse ensaio. Tá? Ele enviou o arquivo, ele criou o arquivo, ele enviou o arquivo. Então, quando você envia no primeiro momento, ele já entra como rascunho, de uma forma assim automática. Depois é que você tem que confirmar o envio para avaliação. A gente fez essa simulação, tá, Gabriela? Tá? Eu vou compartilhar esse vídeo para vocês ainda nesse encontro de hoje, tá bom? Então, não se preocupe, tá? Que eu vou passar isso para vocês aí. Tá? Nesse vídeo eu explico direitinho. Inclusive, no próximo encontro, a gente vai fazer isso aqui e a gente vai fazer essa simulação também. Tá? Não se preocupa, não. A gente vai ter bastante tempo ainda para isso. Eu sei que em outras disciplinas pode ser que já esteja ocorrendo isso, né? Algum professor já esteja pedindo isso para você. Olha, Caroline, o que eu tenho feito, eu não sei se você recebeu o meu e-mail, mas eu mandei um e-mail lá, em que, inclusive, eu já compartilhei o vídeo do encontro da semana passada. Eu já coloquei lá. Inclusive, já vou aproveitar até para fazer um convitezinho aqui para vocês se inscreverem lá no meu canal, quando vocês acessarem lá, tá? E aí eu compartilho lá no meu canal, tá? E eu passo o link para vocês. Passo sempre o link por e-mail para vocês assistirem aí essa aula de novo, né? Quem quiser, obviamente. Ok? E, inclusive, nessa aula que eu desenvolvi uma avaliação à distância aqui com os alunos, eu também compartilhei. E vocês podem ter certeza de que o que eu fiz, essa avaliação que está sendo proposta aqui, olha, é, assim, muito parecida com algo que eu já fiz. Tá? E, assim, fiz do zero. É um vídeo, assim, um pouquinho extenso, tem mais de 1 hora, né? Mas ela é bem completa. Eu fiz do início ao fim uma avaliação desse tipo aqui. Tá? Então, é, assim, um material de apoio muito legal que eu compartilho para vocês, tá legal? Então, eu não coloco na plataforma, mas eu disponibilizo em particular lá por e-mail para vocês. Tá bom? E vocês têm meu WhatsApp aí, né? Se alguém precisar de alguma ajuda, alguma dica e tal, pode falar comigo, tá? Muito bem, então vamos voltar aqui. Estava comentando sobre a D, deixa eu avançar um pouquinho mais, só para adiantar e para vocês
ficarem tranquilos que a gente tem tempo ainda para a gente poder desenvolver isso aqui, tá? Então, olha, ele fala aqui os critérios, que vale 10 pontos, o nome do arquivo que tem que ser utilizado, eu, inclusive, mostro isso para vocês, coloca lá D1, seu nome aqui, eu poderia colocar só, se fosse meu nome Rubens, só o primeiro nome, não tem problema, porque o nome completo está lá dentro do documento, o nome do curso, matemática, administração pública, física, biologia. Tá? Olha aqui um detalhe importante, olha, aqui, tá vendo? Você tem que colocar o nome, né, matrícula, curso, polo. Olha só, você tem que salvar em 2 formatos, no ODT, esse aqui é o formato padrão. Então, fazendo uma analogia, quando você cria um documento lá no Word, né, você salva como .docx, .doc. No caso do LibreOffice, você salva como ODT. Só que isso é automático, transparente para vocês. No momento que você salvar, ele já vai criar essa extensão. E aí eu vou mostrar para vocês como é que você gera um PDF a partir desse documento. Então, você tem que enviar esses 2 arquivos para lá. Tá? Aí ele chama atenção aqui. Se você for fazer em outro formato, cara, você perde ponto. Eu não sei como é que é esse critério está de perda de ponto. Não sou eu que corrijo. Tá? Agora, é muito importante, gente, vocês instalarem o LibreOffice, terem essa experiência. Tá? Que você pode instalar no seu Windows. Teve um aluno que me perguntou na semana passada, eu vou repetir aqui. Ele vai conviver bem com o seu Office. Se você tiver o Office instalado, o LibreOffice vai conviver numa boa. Você pode usar tanto o seu Word como o Writer. Eu faço isso na minha máquina. Eu tenho aqui na minha máquina isso. Aí não tenho nenhum tipo de, assim, de dificuldade, tá? Quanto a isso aí. Tá? Vamos continuar. Bom, aqui ele já vai colocar para a gente os itens que serão avaliados. Olha só como é que a coisa assim fica bem transparente, gente. O fato de você criar um documento, você já vai ganhar 3 pontos, cara. Com esse título, com esse tema, repetindo, para quem chegou aí agora, repetindo, é o seguinte: você pode pegar uma ideia da internet, você pode pegar um texto da internet, inclusive. É claro que você pode até fazer um copy-cola, tá? Só que, claro, quando você trouxer a formatação lá do HTML da internet para o seu documento, você vai ter que trabalhar na formatação. Então, por exemplo, ele diz aqui, olha, você tem que ter uma fonte Arial tamanho 20, você tem que formatar esse documento. Agora, é claro que é legal você pegar lá da internet uma ideia e trazer e colocar os seus detalhes. Por quê? Porque tem aqui uma regrinha aqui que ele coloca na lei que os trabalhos não podem ser iguais. Tá? Então, se você pegar alguma coisa lá na internet, uma outra pessoa pegou a mesma coisa, vai dar uma margem para uma avaliação, pois esse cara copiou. Então, é interessante você acrescentar algumas coisas, mudar algumas coisas. E, no final, você faz uma referência de onde você tirou. Ó, eu tirei do site tal. Pronto. Tirei do livro tal. Pronto. Tá? Você está resguardado. Aí aqui, olha, você tem que ter 2 páginas, ele fala o tipo de fonte, que você tem que trabalhar em colunas, tem que criar uma tabela, a numeração da página tem que ser automática, você tem que definir um capitular para o seu documento, tem que definir um afastamento entre os parágrafos, ele define, assim, especificamente margens para o seu documento, que tem que ser do tipo A4, e aqui continua, você tem que colocar uma imagem, definir lá no cabeçalho, criar hiperlinks para as suas referências, tá vendo? Aqui entram as referências bibliográficas. Com hiperlinks, se alguém quiser clicar, ele já vai direto lá para o documento, na internet. Tem que salvar como ODT, tem que exportar como PDF. Cada um desses itens vem a pontuação, tá vendo? No final das contas, você tem aqui 10 pontos. Né? Olha, vou dizer para vocês, cara, estejam comigo, estejam juntos comigo, porque é muito importante vocês faturarem aí essa lei. Como a gente colocou na semana passada, ela tem um peso de 40%, um peso assim considerável, já te dá assim, uma tranquilidade para você ir para a AP.
E olha, assim, fazendo uma retrospectiva, os alunos que estão comigo aqui, cara, é tudo a faixa de notas assim bem excelentes, né? Tipo 10, 9, 9,5, pode ser que um 8, né? Mas a gente consegue manter um nível assim bem legal, seguindo assim as minhas orientações. Por isso que é tão importante a participação, a presença de vocês aqui nos encontros, tá? Então, esse é o nosso primeiro desafio. Esse é o primeiro desafio nosso desse semestre, já desenvolver essa avaliação à distância, tá? Assim, para a gente poder finalizar aqui esse nosso encontro, só dando assim uma repassada, sempre que vocês abrirem, deem uma olhada em todo o conteúdo, o que está sendo disponibilizado, leiam o material, foquem na parte dos exercícios programados. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, me avisem, que eu vou e mando para o e-mail de vocês esse material, esse documento, tá? Posso até mandar o gabarito para aqueles que quiserem estudar pelo gabarito, devido à questão de tempo, que tem alguma dificuldade. Isso é muito importante, tá? E agora, o nosso foco vai se voltar para a AD. A gente tem na semana que vem, vamos ver aqui o dia 21. Então, hoje. Isso. Então, a gente vai ter sim, tá? Terceiro encontro, dia 21. Começa dia 21 vai até o dia 27. Então, olha, a gente vai ter o nosso encontro sim, tá? Semana que vem. E aí vai ser o encontro em que a gente vai trabalhar em termos aqui da nossa AD1. É claro que a gente tem também alguns conteúdos para a gente poder tratar, mas é basicamente o Writer. A gente vai entrar no Impress, que é o software de apresentação, que é tipo um PowerPoint, mas a gente vai ficar bem focado no Writer, tá? Na próxima semana. Então, a gente já tem, assim, esse encontro marcado. Tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha para dizer para vocês sobre esse encontro já foi apresentado, demos, assim, um panorama geral, e agora é com vocês, tá? Procurem arrumar um tempinho para estudar esses materiais e se preparem para a semana que vem vocês estarem comigo aqui e que a gente já vai criar uma versão para a gente poder desenvolver já a nossa D1. Eu vou disponibilizar isso que a gente vai fazer juntos aqui. Vai ser assim muito importante que vocês já podem trabalhar, ter uma base do que a gente vai fazer aqui. Eu vou compartilhar com vocês também, vou mandar por e-mail de vocês. Tá? Vou dar todas as condições para vocês conseguirem uma boa nota. Tá? E antes de finalizar, eu vou disponibilizar aqui no chat o seguinte: eu já quero deixar assim como deverzinho de casa para vocês, 2 links aqui, ó. Aqui no meu canal, deixa eu entrar aqui no meu canal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma playlist, aqui de introdução à informática. Essa aqui. Tá? Essa playlist de introdução à informática, eu criei um vídeo, que é esse aqui, ó, edição, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte, ó, edição de texto utilizando o LibreOffice. Deixa eu abrir aqui numa outra aba. Aqui, ó, esse documento aqui, ó, eu vou abrir para vocês. Eu vou colocar no chat. Só que esse vídeo aqui é um pontapé inicial. Eu até recomendo um outro, tá? Mas de qualquer forma eu vou colocar aqui, também no chat, tá? Aqui, ó, primeiro vídeo. Sobre o Writer. Vou colocar aí para vocês, coloquei aqui no chat. Depois eu também vou até mandar no e-mail também, tá? Agora tem um outro vídeo aqui que eu desenvolvi com os alunos, que a gente fez esse encontro, aqui, ó, sobre esse aqui, ó, esse aqui. Eu não sei se tem outro, tá? Eu não sei se tem outro, mas esse aqui é um vídeo bem extenso, só que eu desenvolvo uma avaliação como
é essa AD1 que vocês vão fazer. Tá? Então, olha, deixa eu colocar aqui, vídeo. De resolução, vou colocar assim, de um exercício similar a D1. Então, é isso aqui. Esse vídeo aí, gente, esse vídeo aí é muito legal. Tá? Então, se vocês tiverem, assim, reservem um tempo durante a semana para vocês fazerem o seguinte, para vocês já abrirem a AD, a avaliação de distância, para vocês estudarem, verem, e abram meu vídeo e vejam que o enunciado está muito de acordo com aquilo que eu estou desenvolvendo aí para vocês. Tá? Então, essa é a minha recomendação, e aí vocês estarão se preparando, porque inclusive no vídeo eu mostro como instalar o LibreOffice, vocês já podem, inclusive, já ir fazendo isso, e aí na próxima semana a gente vai focar especificamente nessa avaliação que foi disponibilizada para vocês. Tá? Recadinho final, quanto à questão da EP. Estudem aquelas respostas que são muito importantes. Eu vou passar isso tudo lá no e-mail de vocês também. Tá bom? Agora eu vou abrir assim um momento final para vocês perguntarem, alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta, para a gente poder estar encerrando aqui o nosso encontro. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta que vocês queiram aí fazer? Pode escrever no chat, ou então pode abrir aí o áudio sem problema e pode falar. Estou aqui à disposição. Tem alguma pergunta? Sem perguntas? Bom, então, gente, então tá ok. Então, esse foi o recado de hoje. Estou aí à disposição de vocês. Qualquer coisa, vocês sabem os meus contatos. Falem comigo e até semana que vem, no nosso próximo encontro. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Valeu. Não deixem de registrar lá a presença. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Estou encerrando aqui a gravação. Obrigado, Stephanie. Obrigado a todos aí. Andara, Gabriela, Sheila. Valeu, gente. Um abraço, tá? Tchau.